Olá, seja bem-vindo ao ABCérebro TV, um programa de neurociências. E aqui nós estamos na série especial Neurociências na Educação Inclusiva. Eu tenho um grande prazer aqui estar aqui no estúdio a Nádia Bonassi. Ela vai trazer um olhar de uma mãe, né, que tem dois meninos, um diagnóstico que nem... Vou deixar ela falar um pouquinho, porque acho que a história é tão longa que muito possivelmente algumas mães, pais vão estar se identificando com a história da Nádia. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui Obrigada. ao nosso estúdio. Conta um pouquinho, você tem dois garotos? Dois meninos. E fala um pouquinho desses dois garotos que você tem. O Murilo hoje está com 19 anos e o Vitor com 17 anos de idade. E eles são excelentes alunos, foram super bem na escola, nunca teve problema na escola. Como que foi isso? Vamos dizer assim, eu como mãe, as férias eram o melhor período do ano, as férias escolares. Já está sabendo como que é, né? Qual que era, digamos, o problema que eles tinham com a escola? Vamos começar assim com o meu caçula, o Vitor, né? O que tem 17 agora. Isso, o Vitor com 2 anos, né? 2 anos, hein? Quando tinha parada, ele pendurava em tudo em casa, chorava muito, tinha muitas crises nervosas. O pediatra na época falou assim que ele era hiperativo. E eu, como mãe, né, ouvi uma coisa dessa 15 anos atrás, eu falei, o que é hiperativo? É uma criança muito ativa. E ele sugeriu até na época da medicação para o Vitor, né? E eu não sou muito fã de medicação, eu optei por colocar ele na escola logo cedo para poder estar contendo um pouco. Aí, em diante, somente problemas comportamentais, birras, choro, não parava, a escola sempre reclamando, até que um dia a diretora pediu para mim, né? Falou, você tem que procurar ajuda que o Vitor tem um problema. Problema? Vamos correr atrás, né? Quem que eu procuro? Primeiro eu fui pro pediatra, aí o pediatra recomendou, né, que eu fosse para uma neuro, né? E aí que começou, né, todo o diagnóstico do Vitor para hiperatividade, que no caso dele foi uma hiperatividade comportamental, né, que foi diagnosticado. Mas o que ele fazia, o Vitor? Dá um exemplo. Você deve se lembrar, se é tão assim agitado, você deve se lembrar de um detalhe, então. O Vitor, ele sempre foi uma criança parada, calma, desde que não mexessem com ele. Então, chegava perto dele, eu tirasse o brinquedo, as birras que eram comuns da idade, para ele não, era muito grande. Então, ele gritava muito, aí ele esperneava. Então, ele tinha comportamentos um pouco diferentes das crianças, daquela birra normal da idade. Era um pouquinho além. Era além, ele sempre ele se descontrolava muito, né? Ele tinha muito choro, ele se descontrolava demais, berrava demais, e isso para a escola era difícil. Eu me lembro até da diretora conversar comigo na época, eu tinha acho que uns 3 anos de idade, falou para mim dar um jeito, porque ele chorava tanto que os vizinhos da escola estavam se incomodando. Nossa. Então, aí teve uma vez que, logo também, acho que uns 3, 4 anos, ele encostou na moto da filha da dona da escola e a moto tombou. Então, aí a escola, então, vamos dizer assim, no período escolar até o Fundamental 2, é só reclamações de diretores, de professores em relação... Daí ficou o diagnóstico de hiperatividade, isso que ficou, digamos, o diagnóstico, o rótulo? Isso. Aí foi o neuro, né, que diagnosticou, só que daí o Vitor já foi para... Tem um centro de reabilitação em Jundiaí, que tem a parte da psicologia, a psicomotricidade, então ele passou por várias avaliações, e nas avaliações a psicóloga detectou, né, a hiperatividade. E aí foram acho que uns 2 anos, 2, 3 anos, depois dos 6 aos 7 anos de idade, ele ficou fazendo essas terapias, a terapia comportamental, a psicomotricidade, a psicopedagoga. Só que o bacana é que nesse centro também tinha a área onde a mãe tinha o apoio psicológico. Então o Vitor entrava com a psicóloga, eu ia para o grupo com a psicóloga. Que foi assim um momento bom para mim, né? Porque a gente tá convivendo com outras mães com a mesma dificuldade, né? E como que foi a aceitação sua com relação ao diagnóstico? Porque você falou com 2 anos, você não queria, não estava, colocou ele numa escola, mas daí lá pelas tantas acabou, digamos,
aceitando o diagnóstico? Foi fácil aceitar o diagnóstico? Porque eu aceito ele como ele é a personalidade dele, é o jeito dele, né? Então eu não olhava para o meu filho com um problema, né? Ele tinha, atitudes que ele tinha, comportamento que ele tinha, trazia problemas para ele, né? Eu queria que ele ficasse bem, né? Que ele não sofresse com isso. Então a partir do momento em que que levantou essa hipótese da hiperatividade, eu comecei a correr atrás. Aí eu comecei a estudar, ver o que realmente é isso, eu comecei a ler livros. Eu ia no site da Associação de Hiperatividade de São Paulo, então eu comecei a me informar. Para quê? Para poder ajudar meu filho. Não. E o Murilo? Onde que o Murilo entra nessa história? O Vitor, com 2 anos, e o Murilo? O Murilo, ele foi uma criança e sempre foi muito calmo, né? Só que ele tinha a questão do corpo, né? Ele não parava quieto. Na escola, ele fazia alguns movimentos repetitivos que a escola não entendia. Tipo, ficar girando no corredor com ele mesmo. Ele fazia isso muito em casa. Ele era considerado, assim, o brincalhão, o palhaço da escola. Só que ele fazia tudo a mais. Aí a professora dele falou assim, tem alguma coisa que esse menino, eu não sei o que é. Você tem que buscar ajuda. Como... Se vira. Aí eu... Porque uma coisa também, eu sei que você é pedagoga. Como é que receber esse tipo de colocação por uma outra colega sua, assim, olha, né? Eu tenho um problema, te vira. Como que é isso? Na época, eu ainda não tinha ingressado na pedagogia, né? Tá. Eu estudava, eu gostava, eu já tinha feito um ano, mas eu optei por parar para ficar com os meus filhos, né? Então, eu tinha, assim, uma noção de educação e sabia qual que era a responsabilidade da escola. Mas a escola joga isso, né, nas mãos dos pais. Então, os pais vão buscar aonde? Ajuda aonde? Então, normalmente, o caminho que os pais buscam é ajuda médica. Né? A primeira ajuda que a mãe busca é o pediatra. O pediatra, em cima de toda o tempo já que está com a criança, aí ele fala, realmente, vamos então procurar algum profissional que possa estar ajudando. Aí o segundo passo, normalmente, é o neuropediatra. E aí o neuropediatra encaminha para outros profissionais. E aí... Você andou, hein? Até hoje. Hein? Até hoje não parou. Até hoje. Não, agora o Murilo, você falou que ele rodava e tal. Rodava. Ele tem diagnóstico de hiperatividade também, é isso? Aí na época, ele já passava com neuropediatra, mas era por causa das enxaquecas e tudo mais. E aí como eu levei novamente eu tinha mudado a neuropediatra, e ela já estava com um processo de diagnóstico com o Vitor da hiperatividade e daí ela descobriu que o Vitor tinha processamento auditivo alterado. Opa! Daí ela descobriu, segundo a neuro, a hiperatividade do Vitor não era hiperatividade orgânica, que ela chamava assim de orgânica, porque ele ficava 2 horas assistindo um filme. Alguma coisa desencadeava a hiperatividade dele, por isso que ela suspeitou do processamento auditivo. Certo. Aí, como a gente já estava com o diagnóstico e processamento auditivo do Vitor, decidimos fazer com o Murilo. Então o Vitor também tinha... Também deu processamento auditivo alterado. Mas a hiperatividade, o Vitor realmente ele tem ou diferente? A neuro, ela não conseguia fechar esse diagnóstico, né? Com esse segundo neuro, né? Ela não conseguia fechar, ela falou, vamos procurar outros diagnósticos, porque não está fechando hiperatividade. Exatamente por uma série de ações que o Vitor tinha que não condizia com o hiperativo. Aí ela fechou no processamento auditivo, ao longo dos anos nós fomos tratando ele com o processamento auditivo. Você se sentia assim, um pouquinho frustrada com esses diagnósticos que iam e vinham? Como que era assim, o teu sentimento quando chegava, não é bem esse diagnóstico, ou o diagnóstico não está claro? Como que você lidava com esse certo grau de incerteza que você tinha? Porque você, pelo que eu estou entendendo, você rodou pediatra, neuropediatra, outros profissionais afins, e o diagnóstico vai e vem, fecha e desfecha. Como é que foi isso? Eu gosto de conhecer. Né? Então eu queria conhecer, saber o que ele tinha para poder ajudar. A partir do momento em que eu soubesse o que ele tinha, eu poderia achar estratégias para poder ajudar o meu filho. Então essas indas e vindas me trouxe conhecimento, apesar de eu não gostar do rótulo, fechar, ele é o hiperativo.
Mas como a escola sempre exigiu um diagnóstico, eu precisava desse diagnóstico para a escola, não tanto para mim, né? Era mais para a escola. A escola sentia-se feliz com o diagnóstico. Tinha que ter um diagnóstico. Até hoje, né, a escola exige esse diagnóstico, né? Hoje nós estamos em outro processo, também de fechar um outro diagnóstico, e a escola está sempre buscando isso. Então, mas você agora como pedagoga, né, e está fazendo a questão da psicopedagogia, que mensagem você poderia dar para as escolas? É tão importante esse diagnóstico para elas? Ou será que as escolas deveriam estar mais preocupadas em buscar estratégias, né, de auxiliar, ajudar seus alunos? Porque o que a gente fala muitas vezes é que a escola está preocupada com o diagnóstico, se tal não está tomando remédio, como se fosse uma coisa, a salvação da lavoura. Enquanto que ele transfere mais essa grau de responsabilidade para a família, ou o que seja, e em vez de talvez de puxar esse, digamos, problema para si, de tentar oferecer algum tipo de estratégia para tentar, digamos, estimular ao máximo. O que você acha disso? Eu acho que cada um tem o seu papel, né? Eu tenho o meu papel de mãe e a escola tem o papel da escola. O papel da escola é a socialização, é o conhecimento. E a partir do momento em que ela tem um aluno que está incluso na sua escola, ela precisa conhecer esse aluno e ter estratégias para estar ajudando esse aluno. Muitos pais não são como eu, que corro atrás, né? A escola, eu acho que tem que ter o papel também de informar, de ajudar os pais, direcionar alguns caminhos para que esses pais consigam, né, estar ajudando os seus filhos. Não, legal. Bom, nós chegamos ao final desse episódio, porque eu quero que a Nádia volte no próximo, mas daí já para falar como uma profissional, né? A profissional Nádia, que é pedagoga, que está terminando o curso de psicopedagogia, que convive, né? Teve essa história com os 2 filhos, que tem esses diagnósticos e que, bom, vou deixar para o próximo episódio. Então, por favor, fique ligado, né? Até o próximo episódio lá de série, que a Nádia vai voltar ainda.